Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo aqui. Hoje nós temos um bate-papo sobre .NET, veja só. Hoje, então, nós receberemos mais um especialista aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante para você que deseja aí escalar, o seu ambiente e tudo mais. Então, a gente segue junto aqui por pelo menos uma hora no evento que hoje é como subir um servidor .NET em Cloud Windows. Esse é um tema muito interessante para você que deseja sair de uma hospedagem compartilhada para um servidor exclusivo. A gente vai explicar sobre isso hoje no nosso bate-papo. E também para você que possui dificuldades em configurar o .NET. Hoje você vai ficar ciente de como configurar corretamente. A gente vai apresentar também um checklist dos recursos recomendados e fundamentais para você aí na escolha de um servidor exclusivo em nuvem para .NET. Então, daqui a pouquinho o nosso convidado vai estar aqui com a gente, trazendo todos esses detalhes. E falando do nosso convidado, hoje nós vamos receber mais uma vez aqui o especialista em soluções cloud pela TechGuru e gerente do suporte técnico na Saving Cloud, o Jefferson Miotti. Ele vai responder perguntas como: qual a diferença de um ambiente compartilhado e exclusivo para hospedagem em .NET? E também, quais requisitos importantes na escolha de um cloud para o .NET? Vai perder? Então, fique ligadinho que daqui a pouco a gente traz aqui todas essas perguntas e a participação do Jefferson. E já falamos aqui sobre a TechGuru, sobre o PodGuru, mas vamos falar também que este é um evento oferecimento da TechGuru, a sua plataforma tech. E para você que ainda não conhece a TechGuru, ela é uma plataforma que reúne conteúdo sobre as mais diversas aplicações, tem grupos, inclusive, de compartilhamento de informações, dúvidas e tudo mais sobre WordPress, Kubernetes, .NET agora, inclusive, Firebird, MySQL e muitas outras, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, venha fazer parte da comunidade. Aqui na descrição, inclusive, já estão disponíveis os links dos novos grupos para .NET. É só você ir lá, clicar. Tem Telegram, tem WhatsApp, tem Facebook. Acesse aí, participe e venha fazer parte dos grupos da TechGuru .NET, tá certo? Não conhece ainda o site da TechGuru? techguru.com.br. Conheça a sua comunidade tech e fique por dentro de tudo. Nós temos sempre conteúdos lá com atualizações sobre vários temas, as aplicações, inclusive que a Saving Cloud oferece para os seus clientes. Então aproveite, acesse o site techguru.com.br e confira. E se você não segue as redes sociais, está aí a oportunidade também de seguir e conferir sempre que tem conteúdo novo lá no blog e também aqui no nosso YouTube e no YouTube da TechGuru. @TechGuruOficial, todas as redes sociais, tá certo? Então chega de espera, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje, o Jefferson Miotti. Muito boa tarde, Jefferson. Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo jóia, Jefferson, é um prazer receber você aqui hoje, tá? Então, Jefferson, a gente vai para a nossa rodada de perguntas de hoje, que começa com a seguinte questão: qual a diferença de um ambiente compartilhado e exclusivo para hospedagem .NET? O nome basicamente já fala, compartilhado. Você tem, quando você utiliza uma hospedagem compartilhada, você vai estar dividindo o que um servidor tem com vários clientes, tá? Vamos pensar da seguinte forma: naquele momento, o teu cliente ou um outro site teve muito mais acesso que o seu e acabou prejudicando o desempenho do teu site, da tua aplicação, tá? Então, quando você parte para um ambiente exclusivo, uma VM própria, você não tem isso. Você somente a tua aplicação, o teu site ali está rodando dentro do IaaS, não tendo mais nenhuma briga de recurso ali, nenhum compartilhamento de recurso propriamente dito, tá? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Maravilha, Jefferson. A gente segue então aqui com a nossa rodada de perguntas com mais uma pergunta, que é: quais as principais vantagens de ter um ambiente .NET exclusivo? Dentre elas, tá? São várias, mas as principais é você ter propriamente um ambiente somente seu, você não tem algo compartilhado com outros clientes. Somente você tem acesso àquela máquina, então vamos pensar assim: ninguém mais consegue ver os teus arquivos, o teu banco de dados que pode estar ali também, tá? Você também ter um maior desempenho possível da tua aplicação,
quando você tem um ambiente só você não precisa ter muito recurso, e aí você consegue ter um desempenho ali excepcional somente com você exclusivo. Maravilha! O pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo hoje com o Jefferson, é muito importante, se você não é inscrito no nosso canal, que já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Também já deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo de hoje, durante o nosso bate-papo com o Jefferson, para esse conteúdo ser recomendado para outras pessoas que buscam saber um pouco mais sobre .NET, como configurar um servidor em Cloud Windows. Então, é muito importante que vocês deixem o seu gostei e se inscrevam no canal para não perder nenhum outro conteúdo. Aproveitando também, já sigam as redes sociais da Saving Cloud, tem sempre muito conteúdo lá, enfim, muitos conteúdos que você pode se informar, tem mais conhecimento, enfim. Faça parte da comunidade Saving Cloud, todas as redes sociais, @Saving Cloud. A gente retorna então aqui com a nossa rodada de perguntas com o Jefferson e vamos para mais uma, que é: quais os requisitos importantes na escolha de um cloud para o .NET? Bom, os requisitos mais importantes, né, é você ter uma configuração de máquina adequada, tá, do teu servidor. Tá? Você sempre escolher uma empresa, vamos falar da gente aqui, tá? Com os diferenciais que nós temos, que é um clock de CPU mais alto do mercado, tá? Você ter uma quantidade de memória RAM também ali adequada para a tua aplicação. Não adianta você ter uma aplicação que requisita muito acesso, muito processador, muita memória, tá? E aí você acaba esbarrando no consumo de memória RAM. Você, não vou aumentar. Sempre você ter uma configuração adequada. Também uma questão que a gente vai levantar mais para frente no próximo Meetup, talvez, que é a parte de backup. Você sempre deixar um backup num outro ambiente, tá? Então você consegue criar um storage ali, tá? Mapeia ele para fora, e aí o desempenho, quando estiver fazendo esse backup, não vai afetar a tua máquina, tá? Vai estar sendo rodado externamente. Essas são as principais. Maravilha! A gente segue então com a nossa quarta pergunta de hoje, que é a seguinte: devo utilizar o meu banco de dados no mesmo ambiente da aplicação? Quando a gente fala de performance, né, a gente está sempre querendo que tenha melhor desempenho, né, tanto para o banco de dados quanto para a aplicação. Quando a gente coloca as duas coisas no mesmo servidor, pode acontecer de você ter uma perda de desempenho, tá? Ou o contrário, você acaba tendo que colocar mais recursos na tua VM, sendo que você estivesse rodando separado, tá? Rodando em 2 servidores distintos, você consegue ter um desempenho melhor com uma configuração menor. Então vamos pensar, você tem uma VM aqui, Windows, rodando o IS num ambiente, e um outro ambiente com um banco de dados, exemplo, MySQL ou um SQL Server, tá? Que é mais comum para esse tipo de aplicação. Você tem um outro servidor. Os dois se comunicam por rede privada, aqui com a gente em alta disponibilidade, tá? Velocidade de 10 GB, e você não tem essa briga de recursos. Então, quando o banco de dados precisa de recurso, ele vai ter o servidor dele somente para isso, e quando a aplicação precisar de mais recursos devido à quantidade de acesso, ele vai estar separado e ninguém brigando com ninguém. Basicamente sim, mas sempre é melhor você rodar o banco de dados separado. Maravilha, Jefferson. Nós temos mais uma pergunta, que essa aqui é a seguinte: se eu levar a minha aplicação para um servidor exclusivo, como posso fazer com os meus e-mails caso eles já estejam no mesmo domínio? Quando a gente fala de você levar uma aplicação para um ambiente cloud, o serviço de e-mail ele precisa ser rodado externamente, tá? Ele precisa rodar em uma outra, um exemplo, uma hospedagem. Você pode simplesmente ter o teu ambiente, a tua aplicação IS rodando na VM aqui com a gente, e contratar uma hospedagem também conosco para você rodar os seus e-mails. Tá? Então você consegue separar e-mail e aplicação. E você também consegue fazer isso utilizando DNS. Tá? Você configura isso nas zonas de DNS ali do teu domínio. Normalmente o cliente acaba utilizando Cloudflare, ou na hospedagem onde você está rodando o teu e-mail, você consegue ter um serviço de DNS e ali fazer o apontamento, já está apontando os e-mails, e um outro apontamento ali para a VM Windows, para a tua aplicação. Tá? Mas você consegue separar isso e não perder nada, tá? Funciona muito bem. Maravilha, Jefferson. Lembrando que quem está participando aqui do nosso bate-papo de hoje, esse evento é um oferecimento da TechGuru, a sua comunidade tech.
Essa comunidade que tem muito conteúdo relevante a respeito de tecnologia, aplicações, softwares, enfim, você pode conferir conteúdos blog, conteúdos que podem auxiliar você em conhecimento e ainda participar de grupos de discussão. Inclusive, os grupos .NET já estão disponíveis tanto no Facebook, WhatsApp, Telegram, e estão aqui na nossa descrição. É só você clicar e já vai estar participando desses grupos. Olha que legal! E fazer parte da nossa comunidade, enfim, compartilhar com outras pessoas que também utilizam essa ferramenta e você tirar suas dúvidas, poder compartilhar ainda mais conhecimento, know-how, enfim, tudo isso. Lembrando também que tem as redes sociais da TecGuru e vão te avisar sempre que tiver conteúdos novos, debates, discussões, enfim, é muito importante que você vá lá também e siga a gente, todas elas, @TecGuruOficial. A gente retorna então aqui com o Jefferson para mais uma pergunta aqui no nosso bate-papo de hoje, que é a seguinte, vamos lá. Como configurar os apontamentos de DNS da aplicação de e-mails se eles estiverem separados? Como eu falei anteriormente, tá? Você consegue, numa camada de DNS, utilizando Cloudflare, tá? Então você cria lá os apontamentos, tanto para o e-mail, que é os MX, normalmente, e o apontamento para a aplicação, apontando ou para o host ou mesmo ali para o IP público do ambiente. Se você tem alguma dúvida, tá? Não consigo fazer, eu preciso trazer a aplicação. A gente consegue te auxiliar nessa configuração. Então, só para chamar o suporte, a gente pega com você ali, configura e deixa tudo pronto. Mas é coisa simples, você consegue apontar os IPs, tá? Ou para o Cloudflare, um exemplo, que é um gerenciador de DNS, ou até mesmo ali para a tua hospedagem de site, se você mantendo o domínio lá, você consegue apontar a aplicação rodando aqui com a gente na VM Cloud. Maravilha, pergunta respondida então. Lembrando que se você não é um inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhum outro conteúdo, tá certo? A gente tem também aqui algumas perguntas já que foram geradas durante o nosso bate-papo. Uma delas é referente a VMs, né? Além das VMs, vocês têm serviços Docker, Kubernetes, etc. Eu acho interessante falar um pouquinho sobre isso, Jefferson. Sim. Temos vários serviços além desses, tá? Além de VM, então você consegue ter aplicações rodando em containers com a gente, tá? Dockers, você consegue ter o cluster de Kubernetes, Docker Swarm, então sim, a gente tem todas essas opções, tá? Nós temos a pergunta que é a seguinte: o que é Cloudflare? Cloudflare é um canivete suíço, tá? Praticamente tem várias opções ali dentro, trabalha várias coisas, mas o principal, né? Ele é um gerenciador de DNS, então você consegue ter uma camada separada da tua aplicação, rodando ali o DNS. Você consegue ter uma proteção WAF também dentro dele, você consegue ter cache, alta disponibilidade, então várias opções ali dentro do Cloudflare, tá? Mas a função principal dele é ser um gerenciador de DNS. Perfeito. Tem mais um complemento aqui. Ao criar o domínio, onde ele coloca os arquivos do projeto .NET? Bom, vamos lá. Quando a gente adiciona o site aqui dentro do nosso IS, a gente escolhe o caminho que ele vai ficar os arquivos, tá? Por padrão, ele fica em C2 pontos, imetpub, www.root. Aqui é o diretório principal, mas você pode criar vários diretórios aqui dentro para a tua aplicação e aí você consegue mapear aqui no IS. E a gente consegue apontar o domínio para cá. Existem outras formas de também fazer deploy. Você consegue pegar o arquivo, né, que normalmente ele gera um zip e fazer o deploy de forma automática aqui dentro. Essa aqui é a forma mais simples, mais convencional que acaba os clientes utilizando. E feito isso, está pronto. Maravilha, então. A próxima pergunta, então, Jefferson, é a seguinte: como instalar um certificado digital nos domínios que ficaram no servidor de aplicação? Tá. Existem duas formas de você fazer a instalação do certificado. Você consegue por dentro do IS, da forma que a gente mostrou quando apontado para o IP público, ou você consegue gerar ele pela plataforma, né? No caso, a gente demonstrou que aqui a gente tem rodando um balanceador de carga e lá dentro tem o LetScript rodando. Tá? Então você consegue ter o deploy, no caso aqui, a gente ter um domínio com renovação automática desses certificados. Tá? Então você pode vir aqui adicionando os domínios
e aí ele vai adicionando e gerando certificados. Se você tem um certificado próprio, você consegue utilizar ele também utilizando o balanceador de carga ou mesmo dentro do IS. Tá? Então você consegue das duas formas fazer essa instalação. Maravilha, então. A gente tem uma pergunta que também complementa o que são, na verdade são duas. Como que ele sobe o projeto dele para o servidor e também se ele consegue usar publicação por repositório. Bom, a primeira, você consegue subir tanto por FTP, quando a gente criou, a gente consegue ativar um FTP ali dentro, então a gente consegue adicionar um usuário de FTP para você fazer o deploy, enviar os seus arquivos. Você consegue também por Git, tá? Então você consegue configurar um GitHub ali dentro e conectar o teu repositório e fazer o deploy automático também. Então você tem várias opções como fazer. Maravilha, então. A próxima pergunta, então, Jefferson, é a seguinte: consigo em meu servidor ter um serviço de conta de e-mail? Dentro da VM Windows, tá? Quando a gente sobe o IS, não tem um serviço de e-mail já pré-configurado nele, tá? Mas assim, o que a gente até conversou, mostrou para vocês, a melhor forma é você sempre rodar o e-mail separado, tá? Você roda numa outra camada, você pode ter um outro servidor. Se você quer ter um servidor de e-mail transnacional aqui com a gente, tá? Você consegue criar um ambiente ali com algum painel de controle, com um postfix ou alguma coisa do tipo. A gente consegue até ajudar você a criar esse ambiente junto com você. E aí você rodar teu e-mail ali separado na tua camada, tá? Então você tem um ambiente só para a tua aplicação IS e outro ambiente para os teus e-mails, tá? Mas consegue sim, das duas formas. Pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, chegou a hora de falar como funciona o serviço da Saving Cloud e o que a gente oferece, né? A Saving Cloud, então, ela é uma empresa brasileira, tá, gente? Ela é especializada em soluções em nuvem, banco de dados, hospedagem em cloud e, diferentemente dos demais concorrentes, aqui você não precisa fechar um contrato para utilizar os nossos serviços, tá? Não tem fidelidade. A gente trabalha com um sistema de carregamento e recarga, onde o valor mínimo é de R$50. Então como quando você compra um celular pré-pago, você insere um valor de crédito e utiliza até o final. Então funciona da mesma forma. E o mais legal de tudo é que esse saldo ele não expira, você utiliza realmente até o final. Outros diferenciais da Saving Cloud, além desses que eu já falei aqui, são que os nossos data centers eles ficam aqui no Brasil. Um em Campinas, né, na Ascente, e o outro em Fortaleza, lá no Ceará. O nosso atendimento também ele é todo aqui no Brasil, em português, mas a gente também está presente em toda a América Latina. A gente tem um time de primeira no nosso suporte técnico e também no comercial, então aqui você tem um amparo necessário para receber todos os serviços e tratar de possíveis problemas técnicos, tá bom? Dito isso, é bom dizer também, deixar claro que aqui embaixo na descrição nós temos o link do nosso comercial, as nossas queridas vendedoras estão aqui para atender vocês, tirar todas as dúvidas em relação à nossa plataforma, como funciona a questão de consumo, de pagamento, enfim, e também a questão de teste, que você pode testar. Nós temos inclusive teste de 14 dias grátis, mas você fazendo esse carregamento tem funções a mais que você pode dispor da nossa plataforma. Então é muito importante que você faça um carregamento aí, que você possa utilizar e, enfim, dispor de muitas mais ferramentas para você poder, inclusive, testar o que foi dito aqui hoje pelo Jefferson na nossa plataforma, tá certo? Então, tá aqui na descrição o link do WhatsApp do comercial, é só você chamar, vão te atender rapidinho, tá certo? E lembrando também que esse evento é um oferecimento da TecGuru, a sua comunidade tech. Você pode, inclusive, fazer parte dos grupos .NET. Então, aqui na nossa descrição, você pode clicar, tem WhatsApp, tem Telegram, tem Facebook. É só clicar e participar. A TecGuru é uma comunidade de difusão, né, de conhecimento. Então, tem sempre conteúdos muito relevantes, conteúdos atuais, onde você pode participar, trocar ideias com outros desenvolvedores, empresas do setor, enfim. Lá o pessoal participa, tem debates sugeridos, você pode enviar o seu feedback sobre o uso, inclusive, das ferramentas, né, aí no mercado dispostas, e aqui no caso do .NET, né? Então, os nossos grupos estão aqui na nossa descrição, você pode ir lá, enfim, e fazer parte também, tá certo? E nossas redes sociais são todas @TecGuruOficial, você pode seguir também para saber quando tem conteúdo novo nas plataformas.
Beleza? Combinado? As redes sociais da Saving Cloud são todas @SavingCloud. Enfim, a gente retorna aqui então com o Jefferson nesse momento. Nós temos mais perguntas aqui, inclusive, Jefferson, vamos lá então. As VMs Windows, eu só consigo subir em Campinas ou dá para subir em Fortaleza também, para ficar mais rápido o acesso quando vier da região? Não, você consegue subir tanto nos data centers de Campinas, tá, como no data center de Fortaleza. Então você consegue ter esse poder de escolha aonde você quer, qual região você quer subir sua VM. Maravilha, então tem mais uma pergunta aqui como complemento, que são sobre os discos da VM Windows. Se são SSD, que no caso são mais performáticos. Sim, tá. A nossa estrutura, a nossa infra, né, é toda em SSD. Então você consegue ter uma melhor performance da aplicação, para aplicação, banco de dados, acesso TS e tudo mais. Então a nossa infra é toda em SSD. Maravilha, Jefferson. A gente retorna então aqui para falar para o pessoal como configurar o servidor, falar um pouquinho sobre a aplicação em si. Então, Jefferson, é com você. Bom, eu acho que o primeiro passo que seria interessante é como criar o ambiente. Não é tão difícil, é algo simples. Como a gente sempre fala, o nosso painel é bem intuitivo, então você consegue fazer essas configurações. A criação do ambiente, a configuração de topologia é bem simples, tá? Não é algo difícil de se fazer. Acho que você já conhece o nosso painel. Basicamente, a gente clica para criar um novo ambiente, para abrir essa janela. E aí, a gente começa a criar. É uma versão que roda em Windows, né? Então o IS roda dentro do Windows, então a gente precisa criar uma VM Windows. A gente consegue escolher a configuração que ela vai subir, tá? Então na escala você sempre atrela uma quantidade de vCPU atrelado a uma quantidade de memória RAM, o limite do disco, o espaço em disco que você vai ter, né? E se precisar, normalmente nesse caso a gente adiciona um IP público. Também a gente está adicionando um balanceador de carga para ser aplicado a parte de SSL nessa camada de balance. Ao invés de você precisar, às vezes, utilizar um Cloudflare, alguma coisa do tipo, das duas formas, com um balanceador de carga e com apenas o Cloudflare. Tá? Então a gente adiciona esse balanceador de carga. Ele não utiliza tanto recurso, é bem simples, tá? Então aqui tem um Nginx aqui dentro, tá? A gente também precisa de um IP público e aí tá pronta a nossa topologia, nosso desenho do ambiente, tá? A partir daí a gente pode criar, ele vai criar, vai fazer toda a configuração e tudo mais. Bom, após criado, né, a gente tem o nosso servidor propriamente já configurado, instalado e atualizado. E aí a gente começa a instalação do IS, né, os recursos que a gente tem. É simples, quando o Windows ele inicia, ele já cai nessa tela aqui, tá? E a partir daí é só clicando nas opções. Então adicionar, remover recursos, escolhe aqui servidor web IS, adicionar recurso, e aqui algumas opções dentro do IS, tá? Você consegue ter vários tipos de configuração, vários adicionais dentro da instalação. E aí vai ficar a critério da tua aplicação, do teu .NET, o que for a necessidade dele estar rodando aqui dentro. Também é possível, algo interessante, né? Você subir um serviço FTP, tá? Para você fazer o deploy da tua aplicação, para fazer envio dos arquivos e tudo mais. É bem simples, marcou esse botão, ele já instala o serviço FTP para você fazer o deploy ali dentro do teu servidor. A partir daí a gente clica em próximo e instalar. É um processo que não demora também, mas é um tempinho. Depois da VM criada, tá? Como que é feito o acesso? Você tem a opção de você acessar pelo nosso painel, onde alguns clientes acabam utilizando, mas o mais comum é você acessar pelo Remote Desktop da Microsoft. É simples, você coloca o IP do ambiente, ou normalmente se o teu ambiente não tiver IP público, você faz o acesso via o host, tá? Que é enviado para você na hora da finalização da criação do ambiente, tá? É enviado por e-mail. E ali você consegue começar a conectar no seu servidor. Após feito isso, a gente pode ir lá acessar. O nosso IS está instalado, tá? Mas eu vou mostrar alguns pontos extras que normalmente pode ser necessário para a tua aplicação, tá? Depois de instalado, você pode ainda adicionar novas funções. Você consegue colocar compatibilidade com o gerenciamento do IS de versões anteriores. Também a parte de .NET, que é o NET, você consegue depois ativar aqui se for configurado, criar a tua aplicação em 3.5 ou 4.7, tá? Então, você consegue já fazer essa ativação aqui depois de instalar. Marca as opções e deixa tudo pronto, tá?
e aí avança para fazer a instalação tranquila. Feito isso, a gente já tem pronto o IS instalado dentro da VM Windows. Por padrão, ela já vem ativada esse default aqui de acesso. Então, se a gente acessar aqui, ele vai mostrar a página padrão de acesso do IS. E a gente vai fazer as configurações, já está adicionando e mostrando para vocês como faz para adicionar a tua aplicação aqui. Primeiro eu tenho que parar esse default, adicionar um novo site. Por padrão, aonde ficam salvos os arquivos, né? www.webroot. Ou root, desculpa. Ele já tem aqui. Substituir. Aí a gente precisa mapear esse diretório que a gente configurou. No caso aqui, a gente vai apontar um domínio, tá? E qual que vai ser o domínio? Esse aqui que a gente criou na topologia. Então, a gente pega ele lá, remove essas opções e pronto. Configurado e criado, tá? Vamos ver se vai aparecer. Pronto, já está acessando. É bem simples, bem rápido mesmo, não tem nenhuma parte difícil de configurar, tá? A gente aqui já tem, nessa topologia, instalado um balanceador de carga que está gerenciando o SSL. Tá? Então, o SSL está sendo feito aqui no balanceador de carga. Então, a gente não tem a necessidade de ter um certificado instalado dentro da VM Windows. Se a gente pegar aqui e simplesmente adicionar, ele já está instalado ali o SSL. Tá? Letting Script com renovação automática dentro do nosso painel. Então, quando você adiciona os domínios para estar no balanceador de carga, ele já renova os certificados automaticamente ali. Feito isso, ok. Então, a gente já está configurado. Agora a gente vai configurar um outro domínio, tá? E esse domínio não está configurado diretamente para o Balance, ele está passando direto do Cloudflare, apontando para a VM Windows aqui nesse IP. Deixa eu só pegar ele aqui. Ele vai dar um erro, provavelmente, porque não está configurado. O que a gente vai adicionar ele dentro desse projeto, desse site que a gente configurou. Então a gente vem aqui editar associações. Tá vendo que já está aquele domínio que foi criado anteriormente. Alteramos aqui para HTTPS. Antes disso, eu preciso criar um certificado. Então aqui viemos aqui nessa opção, tá? Que é o nome do servidor, certificado do servidor. A gente vai criar um certificado auto-assinado. A gente vai colocar o nome aqui de Meetup. Você pode escolher se ele é pessoal, pode deixar nessa opção. Ele está criado. Voltamos aqui no Meetup. Botão direito, adicionar associações. Adicionamos esse domínio, HTTPS, tá? Que é o certificado. E selecionamos o certificado que a gente gerou anteriormente. Tá? Feito isso, pronto. Está configurado. Então a gente vem aqui. Configurado. O certificado que está rodando é o do Cloudflare. Então, se a gente passar o mouse aqui, ele vai mostrar o Cloudflare. E por que eu configurei dessa forma? Tá? Basicamente, a configuração que está ali, tá, é quando você escolhe dentro do Cloudflare a opção, o tipo de SSL, tá, a gente está marcando ali o completo, tá, que ele tem a criptografia de ponta a ponta. Quando ele utiliza um certificado, ele utiliza o certificado do Cloudflare, tá, para receber a conexão, e o Cloudflare até o servidor utiliza o certificado aquele que a gente auto-assinou, né, que a gente fez ali manual. Então esse aqui é o melhor modo de você configurar o teu SSL quando utilizado a plataforma ali do Cloudflare para gerenciamento de DNS. Bom, feito isso, você já consegue ter o acesso da tua aplicação. Tá? Então dentro do IS está funcionando os dois domínios, então a gente pode ver aqui que esse domínio é o que está rodando no Cloudflare, tá? E esse aqui é o da Geolastic, tá? É bem simples, não é algo complicado de ser configurado, tá? Você consegue de forma tranquila subir teu IS, fazer as configurações, adicionar novos sites, então aqui você não tem limite, tá? Quantos sites eu posso colocar? É limitado, desde que aquela coisa, você saiba que a configuração que vai ter o teu servidor precisa aguentar esses sites que ali rodam, tá? As aplicações. Mas é bem simples, é bem fácil mesmo. Jefferson, retorno aqui com você, agradecendo mais uma vez a sua participação, por dividir com o pessoal conhecimento e, enfim, o espaço é todo seu. Nada, eu que agradeço, é sempre uma honra estar
participando desses meetups. Se faltou alguma coisa, pessoal, pode chamar a gente no WhatsApp, tá? A gente tem um time de consultores aqui preparados para estar auxiliando vocês nos testes e tudo mais. A nossa equipe de suporte também está aqui à disposição, sempre que precisar. Tirando as meninas do comercial, da triagem, pessoal do marketing, tá? Então a gente está sempre à disposição de vocês. Maravilha, Jefferson. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Lembrando que a nossa live vai chegando ao fim. Isso, né? Obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até lá, gente. Abração. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!